Olá, seja bem-vindo ao canal Finanverso. O imposto do pecado vem aí e se prepare, pois vem bucha para o bolso do brasileiro. Talvez você saiba, talvez não, mas a reforma tributária está sendo votada no Congresso e as decisões que estão sendo tomadas lá vão afetar e muito a vida de nós, os meros pagadores de impostos. Fica comigo nesse vídeo para entender o que é esse tal de imposto do pecado e como ele pode encarecer ainda mais os produtos que você consome no dia a dia, desde o refrigerante, a cervejinha, até aquele carro que você sonha. Não tem como falar sobre o imposto do pecado sem dar uma breve explicação sobre como vai ser a reforma tributária, então aguenta aí um pouquinho, ok? Já faz um bom tempo que a reforma tributária vem sendo discutida na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E basicamente qual é a ideia dela? Unificar vários impostos sobre o consumo em dois impostos apenas, o IBS e o CBS. Na teoria, isso vai diminuir a burocracia e a dificuldade na vida do contribuinte, afinal, como você bem sabe, no Brasil nós temos um dos sistemas de cobrança de impostos mais caóticos do mundo. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai substituir o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é o imposto municipal. Então lá na frente, quando a reforma tributária tiver sido aprovada e você pagar o IBS, esse dinheiro vai para os estados e municípios. Já o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, vai ser o imposto federal, ou seja, o dinheiro arrecadado vai para Brasília e vai substituir os atuais PIS, COFINS e uma parte do IPI. Então sim, na teoria, em termos de diminuição da burocracia, a reforma tributária pode ser benéfica, tanto para os empresários quanto para a população em geral, pois saem de cena 5 impostos e viram 2. Na verdade 3, porque ainda tem o imposto do pecado que eu vou dar mais detalhes daqui a pouquinho. Por outro lado, se pode haver uma redução da burocracia, em termos de redução da carga tributária, ou seja, na redução de quanto você paga de imposto quando vai, por exemplo, na farmácia, no supermercado, na sapataria, no posto de gasolina, isso, meu amigo, minha amiga, parece que está longe de acontecer. Dito isso, eu vou falar agora então o que é o imposto do pecado. Na verdade, o seu nome técnico é imposto seletivo, mas pode chamar também de jabuticaba. A ideia do imposto seletivo, cuja sigla é IS, é cobrar um extra, se é que você me entende, sobre certos grupos de produtos, ou seja, não basta cobrar imposto caro, você também tem que dar uma pimentada na relação. E por que o imposto seletivo foi apelidado de imposto do pecado? Acontece que o governo teve a brilhante ideia de colocar nele alguns grupos de produtos que, entre aspas, fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Trocando em miúdos, o governo quer dizer que ele sabe o que é melhor para você e para a natureza e por isso ele quer aplicar uma taxa extra de impostos sobre esses produtos para que as pessoas sejam desestimuladas a consumi-los. Basicamente é o seguinte, se um produto ficar mais caro, menos gente vai consumi-lo. Se menos gente consumir, haverá uma diminuição dos problemas de saúde da população e o meio ambiente será menos afetado. É claro que isso tem tudo para dar certo, não é mesmo? No momento que eu gravo esse vídeo, os produtos que vão entrar na lista do imposto seletivo, ou seja, que vão ter uma carga extra de cobrança são bebidas alcoólicas como cerveja, uísque, vodka, etc. Bebidas com muito açúcar, né? Então você tem sucos artificiais, você tem refrigerantes, tem a extração de minérios, né? Então, ou seja, extração de ferro, de alumínio, de cobre, etc. Cigarros e similares, veículos, apostas online e embarcações e aeronaves. Então veja, alguns itens nem são questionáveis, né? Por exemplo, cigarros e similares, apostas online, a gente sabe que isso é muito prejudicial, né? O cigarro causa milhares, milhões de pessoas com doença todos os anos, apostas online também, nós temos um problema de epidemia, então assim, de fato isso pode ser desestimulado através de um aumento de impostos. Agora, bebidas alcoólicas já são normalmente caras no Brasil, né? E aí você vai encarecer mais. E nem
todo mundo necessariamente é viciado em bebida alcoólica. Você tem uma grande parte da população que consome apenas socialmente. Ou seja, você vai privar principalmente o pobre de ter acesso a isso. Mesma coisa refrigerante. É questionável que as pessoas estão consumindo muito açúcar, etc. Mas você pode trabalhar campanhas educativas e não ter que necessariamente penalizar o bolso do mais pobre e privar ele de acesso a esse tipo de produto. E agora você tem, por exemplo, produtos que vão afetar o brasileiro indiretamente, que já são caros, né? Então, por exemplo, extração de minérios. Você vai encarecer ainda mais o minério de ferro, que vira o aço, que vira a geladeira, que vira o fogão, que vira o micro-ondas, enfim. Então, o governo dessa forma está encarecendo produtos indiretamente para o bolso do mais pobre, né? Mesma coisa, veículo. O carro no Brasil já é preço pela hora da morte. O carro no brasileiro é um dos mais caros do mundo. Então, se você sobretaxar ele, cada vez menos pessoas vão ter acesso a esse tipo de bem. Aeronaves e embarcações, mesma coisa. Não é só rico que tem lancha, não. Tem embarcação popular, você tem balsa que transporta pessoas, você tem navio que faz a carga interna, transporte interno no Brasil. Você vai encarecer isso. O voo de avião, que o governo se gabava que todo mundo ia voltar a voar, vai ficar mais caro, enfim. Então, é um pecado realmente, é um pecado contra o bolso do brasileiro, especialmente mais pobre, esse tipo de taxação que está sendo planejado com a reforma tributária. E por falar no seu bolso, se você quer organizar suas finanças e fugir do sufoco financeiro ou aumentar a sua renda através da internet e tirar de letra esse aumento de impostos, conheça os treinamentos apoiados pelo canal. Os links estão na descrição do vídeo. A virada de chave na sua vida começa por você. De modo geral, a expectativa é que depois da reforma tributária, a alíquota média dos impostos pagos pelos brasileiros fique em torno de 26,5%, somando o IBS e o CBS. Mas isso apenas para os produtos que estão nas categorias normais, entre aspas. Os produtos que estão dentro do imposto do pecado teriam, além desses 26,5%, uma tarifa adicional e que hoje ninguém sabe de quanto é. Pode ser, por exemplo, que uma simples cervejinha tem imposto de 50% lá na frente. Um refrigerante ou um carro tem imposto de 60% e assim por diante. Enfim, o céu é o limite. Pois, para variar, toda lei no Brasil não é votada fechada, visto que a reforma tributária vai deixar para o futuro a votação de leis específicas estabelecendo a cobrança. Então, ou seja, sabe-se lá o que vai acontecer lá na frente quando os nossos políticos forem pensar em quais serão as alíquotas do famigerado imposto do pecado. Resumindo, fazer leis no Brasil não é uma simples jabuticaba, é uma plantação inteira delas. Se você acha que é só na parte de impostos que o Brasil está enrolado, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde eu falo sobre por que o dólar está subindo tanto e mostro formas de você investir na moeda americana e proteger o seu patrimônio. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.